Está no ar nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube, Robson Carvalho, pode achar também pelo Robson Cidadão e também chegando através do portal Congresso em Foco e ainda para toda a grande São Paulo pela TVT e retransmissoras em todo o Brasil como TV aberta. No programa de hoje, dando sequência às entrevistas que estamos fazendo em parceria com o Observatório das Metrópoles, dentro dessa temática que aborda as eleições, mostrando que um outro futuro é possível, tentando fazer com que essas questões que discutimos aqui possam servir de apoio para quem estará discutindo propostas, ideias durante todo esse processo eleitoral nas eleições municipais. O tema hoje é exatamente o tema dos ilegalismos e serviços urbanos. Então, vamos falar sobre várias questões aqui muito importantes, como é que a questão da indústria da droga se relaciona com o setor imobiliário, o que é que isso tem a ver com a forma de construção das cidades, a situação dos presídios, das periferias, a questão de legalização ou não de algumas drogas, como a questão da maconha, se isso é só uma questão de saúde pública, assistência social, ou se há muito mais envolvido, tudo isso e muito mais, com 3 professores, uma professora e professora convidada aqui no nosso Espaço Cidadão. Hoje vamos conversar com o doutor em Direito Urbanístico, professor Antônio Ferreira, lá do núcleo de Maringá, no Paraná, lá na região sul do Brasil, também agora na região do sudeste do Brasil, com o Tiago Canetieri, ele é doutor em Geografia, ele é doutor em Geografia, e também ele faz parte lá de BH, o núcleo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E ainda conosco, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, lá na Paraíba, João Pessoa, Mirelle Gomes, conosco também, participando do nosso Espaço Cidadão, conversando com essas pessoas sobre o tema que acabei de falar. Já dou as boas-vindas ao nosso primeiro convidado, iniciando com a pergunta, professor Antônio Ferreira, lá de Maringá, Paraná. Qual que é a relação, professor, entre a indústria da droga e o setor imobiliário? O que é que uma coisa tem a ver com outra, professor? Olá, Robson, muito obrigado pelo convite, de participar dessa rodada de entrevista aí com os colegas. Aqui na cidade de Maringá, a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque é uma cidade recente, uma cidade que tem 70 anos, e a gente percebe que é uma cidade planejada, que foi toda construída planejada, E aqui dificilmente a gente vai ter uma presença assim de territórios controlados pelo tráfico, assim como as outras cidades do Brasil, E o mercado assim imobiliário não terá muita relação com essa situação de controle, por territórios controlados, como em outras cidades, Bem diferente, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, Isso, bem diferente. Aqui muito. O espaço imobiliário é muito controlado, a terra é muito dominada pelo mercado mesmo, Dificilmente você vai ter espaços de controles pela droga. Só nas periferias, alguns espaços assim muito localizados, onde há o comércio, venda de drogas aqui nessa cidade de Maringá do Sul do Brasil, diferente de outras né? cidades. Perfeito. E sobre essa mesma temática, eu gostaria de ouvir também o Tiago Canetieri, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, do núcleo do Observatório das Metrópoles, aí nessa região, pode complementar, olhando um pouco para a sua região, o que disse o professor Antônio Ferreira, professor Tiago, e até acrescentando o seguinte, existe alguma relação entre a indústria da droga e a não legalização das drogas, por exemplo, como o caso da maconha, de alguma maneira isso está conectado ou atinge mais fortemente as pessoas em situação de rua, professor? Bom, Robson, prazer estar com vocês, Antônio, Mirelle.
Bom, essa pesquisa a gente tem feito sobre a relação que existe entre as várias formas de legalismo e a produção do espaço em territórios periféricos, né? O que a gente tem encontrado é que tem uma participação significativa de agentes criminosos que atuam no tráfico de drogas aqui em Belo Horizonte, que também se relacionam de várias maneiras com a produção do espaço periférico, né? Assim, com a produção de novos territórios, de ocupação, com produção de imobiliário, formas de extorsão de territórios, né? Então, isso configura muito fortemente o espaço metropolitano de Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte também tem uma particularidade. Belo Horizonte não está no circuito da droga internacional, sobretudo do tráfico de cocaína, né? Isso passa por eixos que vão, né, para o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, e também agora para o Nordeste. Então, Belo Horizonte tem um comércio, vamos dizer assim, de drogas ilícitas muito provinciano, o que Uma configura coisa mais local, né? bem mais local, o que configura, o que organiza o mundo do crime de Belo Horizonte de uma certa maneira, né? Bem diferente, por exemplo, do PCC em São Paulo, né? Que é uma organização com grande poder, com um altíssimo nível de organização, e também muito diferente do Rio de Janeiro, seja com as milícias, seja com as facções criminosas. Então, aqui o mundo do crime ele é organizado por pequenas gangues de 10, 12, 20 jovens que atuam no varejo das drogas. Só que eles vão se embrenhando também no mercado imobiliário dessas periferias, né? De que Em algum maneira, professor? Ótimo. Bom, eu encontrei pelo menos três maneiras nas minhas pesquisas, né? Uma delas é a estruturação de uma rede de confiança e legitimidade que esses agentes criminosos constroem em territórios periféricos, que garantem a eles legitimidade perante essa comunidade, né? Então, pessoas que são consideradas vacilonas, né? Ou que de alguma maneira discordam ou pisam na bola com a organização, acabam sendo expulsas e esse imobiliário é colocado, seja para poder servir de estoque de drogas, de armas, ou até mesmo para poder ser alugado ou vendido, né? Um outro mecanismo é quando eles são convocados a atuarem como segurança local, né? Perante conflitos, seja com a polícia, seja com a segurança privada, às vezes, que acontece, né? Então, Como uma espécie de milícia, professor? eu não diria que é como uma milícia, porque acho que a milícia ela tem né, assim, lendo o que a gente encontra em bibliografia, eu diria que a milícia ela atua na extorsão de vários serviços urbanos. Não é o Hum. caso, De né? TV a cabo, de uma série de coisas, é De diferente. gás, transporte, Sim. e não é exatamente esse o caso que a gente vê. Eles prestam segurança, muitas vezes sem cobrar, e em troca garante um lote, dois, para poder negociar, e às vezes também eles são os próprios agentes que promovem as ocupações dos territórios periféricos, né? E como tem essa configuração muito particular do mundo do crime, que é muito fragmentado, isso produz um mundo do crime também muito violento de disputa entre as gangues, entre territórios que são tem maior acesso de circulação de pessoas, onde o mercado de drogas tem alguma vantagem locacional, e isso produz muita violência, né? E a gente sabe que a guerra entre gangues é o que drena mais recursos dessas organizações. Então, o mercado imobiliário, pela própria estrutura dele, é uma mercadoria muito particular, que tem um alto custo. O mercado imobiliário serve como uma espécie, essa é a hipótese que a gente tem trabalhado, que uma espécie de alavancagem financeira para essas organizações criminosas, né? Assim, eles E colocam. isso acontece em territórios que são ocupados, professor, por essas pessoas, territórios sejam de áreas públicas ou mesmo que sejam particulares, mas não estejam regularizados na prefeitura e nos cartórios, eles ocupam e tomando conta, eles vão abrindo esse espaço. Como é que funciona isso na prática? Olha, eu diria assim, o que a gente tem encontrado, né, assim, sempre de maneira muito lateral nas pesquisas, é muito difícil o acesso direto a esses agentes, né? Sempre com pessoas que convivem e que de alguma maneira acabam experimentando o exercício desse poder na sua vida cotidiana, né?
é muito relacionado com o que a gente poderia chamar de urbanização periférica, né? Que Hum. são territórios autoconstruídos, de características de propriedade informalizadas, né? Assim, que não passaram por Que processo de as pessoas regularização. aleatoriamente vão ocupando e elas mesmas vão construindo. Isso, né? Uma autoprodução do espaço periférico que acaba tendo uma espécie de convergência, né? Isso porque o mercado de drogas, o varejo, acaba figurando como uma oportunidade de reprodução social para milhares de jovens, né? Que vivem cotidianamente com uma profunda desigualdade que é estrutural no nosso país, com racismo extremamente violento, né? E o mercado de drogas é uma forma de acessar recursos, né? E de outra maneira, o trabalho de carteira assinada se torna cada vez mais minguante, né? As pessoas têm dificuldade de se integrar nessa dinâmica e isso figura como uma possibilidade de reprodução social para as famílias, né? E o mercado imobiliário ajuda, inclusive, a lavar o dinheiro da droga, não é, professor? Bom, eu acho que tem mais uma dinâmica de alavancagem financeira do que de Uhum. lavagem de dinheiro, assim, acho que isso acontece muito em São Paulo, a gente vê que o PCC tem pesquisa aí mostrando como que o PCC atua no mercado imobiliário, mas aqui eu acho que é mais o interesse de usar o imóvel como uma fonte de recursos. Perfeito. Ouvi também a nossa querida professora Mirelle Gomes, Paraíba, João Pessoa, lá do núcleo do Observatório das Metrópoles nessa região, região Nordeste. Estou falando aqui de Brasília, capital federal, mas eu sou lá de Natal, Rio Grande do Norte, ali pertinho da professora Mirelle. E eu gostaria de saber, professora, na sua visão, como é que é a questão das drogas, né, pode estar relacionada à questão das milícias e da construção das cidades, né? Ou seja, como é que tudo isso se relaciona nesse espaço urbano, né? Pode até acrescentar, não é bem o caso, talvez, da Paraíba, mas do jogo do bicho, né? Que é muito comum no Rio de Janeiro. Olá, Robson. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse espaço de conversa e troca com os meus colegas Tiago e Antônio, né? Então, a dinâmica da violência e do tráfico de drogas aqui em João Pessoa também é diferente do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Numa escala menor, temos a atuação de facções locais. São duas principais facções que rivalizam territórios e comunidades de João Pessoa. Então, a nossa pesquisa, ela investiga muito a percepção de violência pelas mulheres moradoras, principalmente das comunidades do centro, né? O centro antigo passa pelos processos que são comuns a outros centros históricos, né? De declínio econômico, abandono, esvaziamento. E desde os anos 2000, vemos essa emergência das facções e que começaram a comandar essas comunidades e, consequentemente, o aumento da violência e, principalmente, do número de crimes letais direcionados às mulheres. Então, nas comunidades do centro, esses números são maiores diante dessa dinâmica. Então, a gente vai ver essa relação das desigualdades de gênero, né, desigualdades estruturais de ser mulher, juntamente com as desvantagens de classe e raça de viver numa favela. Então, como Ou as seja, seria um tipo de pesquisa, professora, que mostra como é que as mulheres percebem, sentem na pele, vivenciam toda essa questão que nós estamos abordando. exatamente, Robson. Então, as mulheres, elas começam a restringir seus movimentos, seus comportamentos pela cidade. E De que maneira, por exemplo? isso afeta a mobilidade urbana, da mulher e o acesso aos bens, os serviços e equipamentos públicos, porque uma vez que a comunidade está dominada por uma facção, ela precisa, saber por onde, quais são os locais considerados seguros e inseguros, os locais por onde ela pode transitar, onde a área de conflito, as áreas de conflito dessas facções que se rivalizam e tem áreas e que são inseguras de passar e
e como elas podem vivenciar a cidade e sua cidadania de forma plena, é totalmente afetada por essas dinâmicas das facções criminosas. Na prática, por exemplo, nós poderíamos dizer que é, uma mulher que queira passear de bicicleta, fazer uma caminhada, fazer atividade física numa praça, isso não pode acontecer em qualquer lugar? Seria isso? Digamos assim, seriam exemplos práticos de como é que as mulheres são afetadas em algumas regiões, aí em João Pessoa, na Paraíba? Exatamente, o uso de praças e de ruas são afetados e as mulheres relatam deixar de frequentar os espaços públicos que já são precarizados, já são, né, insuficientes, de baixa qualidade e, além de tudo, elas são impedidas de ir em determinados espaços. Assim, para evitar passar no território de uma facção rival ou para evitar encontrar integrantes dos grupos armados, e até para evitar mesmo locais onde já ocorreram situações de violência e que elas ficaram marcadas no imaginário e que elas não gostariam de reviver aquela experiência. E, além de tudo, o centro é um local onde o uso e a ocupação é predominantemente comercial. Então, ao final da tarde, as lojas e os estabelecimentos fecham e as mulheres sentem essa falta de vigilância, de controle mesmo, informal das pessoas, o movimento, e Ou seja, fechou a porta da loja, a mulher trabalhadora, por exemplo, já fica com medo, tem que ter muito cuidado, por exemplo, no trajeto até a parada de ônibus para poder ir para casa. isso, voltar o mais rápido para casa e, às vezes, utilizar de mecanismo, pedir ajuda a uma pessoa do sexo masculino para acompanhá-la até em casa, num percurso a pé ou a mesma carona de carro, mas, enfim, ela está impossibilitada mesmo de usar esse espaço também no período noturno. Perfeito. Vamos voltar a ouvir o professor Antônio Marquesan Ferreira, lá no Paraná, saindo do Nordeste, vamos lá para o Sul, região sul do Brasil, no Paraná, lá em Maringá, deste núcleo do Observatório das Metrópoles. E eu pergunto ao professor Antônio, né, que é doutor em Direito Urbanístico, professor, né, o que é que você pode compartilhar conosco em relação ao levantamento que foi feito sobre pessoas em situação de rua, né, quais são as principais características aí encontradas na sua região, que principais observações você pode fazer que sirvam de alerta para outras regiões do Brasil? Olá, Robson. Então, aqui em Maringá, né, o núcleo do Observatório das Metrópoles tem uma pesquisa que eu acredito que seja pioneira no Brasil. Desde 2015, a gente realiza o censo com a população em situação de rua, todos os anos. Então, desde 2015, fizemos o censo até 2019, 2020 a gente teve que parar por causa da pandemia, e 2023 nós fizemos novamente esse censo. É uma metodologia bem inédita, acredito, porque a gente aplica um questionário com a população de situação de rua de mais de 40 perguntas. Começa assim pela trajetória de vida, né, entendendo também a questão de raça, gênero, depois passa por questões de renda, sexualidade, até higiene bucal. Esse último censo que a gente fez em 2023 pergunta até sobre os pets, né, como se alimenta. E a gente, a partir da leitura dos dados, a gente vai tirando as impressões sobre essa população, né? Então, nós temos bastante informação compilada sobre isso, né? E quais são as principais impressões que você pode compartilhar conosco? Quanto à característica dessa população, 91% das pessoas são de sexo masculino, 67% são pessoas não brancas, né? Nas últimas pesquisas, e o grau de escolaridade é sempre baixo, né? 3% analfabetos, 50% com ensino fundamental incompleto, 12%, assim, mais ou menos, em média média dessas pesquisas, tem um ensino médio completo,
Mas você encontra pessoas, assim, até 2% com um nível superior completo, sabe? Então você encontra dentistas, advogados, pessoas vivendo em situação de rua, né? A gente pergunta também muito para o nome da pesquisa é Desconstruindo a Invisibilidade, né? Você está desconstruindo a invisibilidade dessas pessoas. E é um mito que essas pessoas vêm de fora de Maringá, porque Maringá é uma cidade assim, nova, planejada, com pleno emprego, então atrai essa população. Como Mas o não, caso de São Paulo também, muita gente acha que as pessoas que estão em situação de rua é porque foram para São Paulo usando uma expressão que se fala muito no Nordeste, sem eira nem beira para tentar ganhar a vida, e não conseguiram oportunidade, ficaram nas ruas ou estão lá porque se envolveram com drogas. Tem essa imagem, muitas pessoas Uhum. fazem das pessoas que estão em situação de rua, mas nem sempre condiz com a realidade, né? No nosso caso aqui, a gente percebe, por exemplo, que 23% das pessoas são de Maringá mesmo. E 34% são da região metropolitana Maringá, aquelas cidades que ficam ali na conurbação urbana, né? E E como é que aí, essas pessoas foram parar na rua, professor? então, essa questão é bastante interessante, que a gente faz essa pergunta, né? O que faz você estar na rua, né? E a dependência química parece que assim, é a grande causa, né? Mas não é só apenas a dependência química, ela é sempre associada a um desentendimento familiar, né? As pessoas Uhum. relatam, assim, por exemplo, 37% das pessoas falam, sim, que foi, que a gente coloca nas hipóteses, né? Desemprego, desentendimento familiar, violência familiar, dependência química, busca de liberdade, opção própria, a gente vai colocando essas hipóteses, né, para lhe responder. Então, 37% das pessoas, assim, fazendo uma média, falam que é o desentendimento familiar. 46% falam da dependência química. E há um mito, né, também sobre a dependência química, que o crack é a principal droga, e não é. A principal droga consumida, a principal substância que, das pesquisas que a gente analisa, é o álcool, né? A maioria das pessoas utilizam o álcool, né? Essas são a principal, vamos dizer assim, Que é uma droga droga utilizada, legal, né? que é uma droga legal. É até interessante que quando você entrevista e eles falam que ninguém está na rua por causa do crack, né? Usa crack porque está na rua, mas ninguém vai para a rua por causa do crack, né? São outras substâncias psicoativas que vão levar a pessoa para a rua, principalmente a bebida alcoólica, que é 79% das pessoas utilizam bebida alcoólica, né? Depois que está na rua, aí, claro, vai, acaba consumindo, assim, outras drogas, o crack. Perfeito. Gostaria de sair da região sul do Brasil e ir lá para o Uhum. Sudeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, com o professor Tiago Canetieri, deste núcleo da região do Observatório das Metrópoles, né, lá em BH, né, perguntando, opa, bater aqui na minha câmera, perguntando ao professor que relação o senhor pode fazer, professor, com a questão do tráfico de drogas, né, e a ocupação de terras não só na sua região, mas talvez seja comum a outros lugares do Brasil também. Bom, o que a gente vê, e aí acho que o exemplo recente no Rio de Janeiro, né, do caso Marielle, em que a milícia está envolvida na produção de imobiliário em territórios periféricos. Tem Perfeito. uma série de pesquisas apontando também como que o PCC tem atuado em São Paulo, em territórios periféricos, na produção de novas áreas, né, de expansão da urbanização periférica, e considerando o caso mesmo aqui de Belo Horizonte, eu diria que o tráfico de drogas, exatamente porque é um mercado de substâncias ilícitas, ele movimenta muitos recursos, né? O fato de ser ilegal cria uma capacidade de mobilização de recursos muito grande para esses operadores do mercado ilícito, e como agentes econômicos no mundo capitalista, tem uma diversificação dos investimentos, uma diversificação do que esse dinheiro é empregado produtivamente. A produção do imobiliário, me parece, a produção do território, a produção do espaço metropolitano periférico, me parece ser uma forma de usar esse dinheiro, esse recurso que advém de mercados ilícitos, de modo também produtivo.
né? Uma diversificação dos investimentos. Então, eu acho que, enfim, talvez não seja para todas as áreas, né? Tem pesquisa, por exemplo, de uma colega, Priscila Colli, que tem mostrado atuação miliciana em terrenos, mas não tem um comércio desses lotes, desses terrenos, desses imóveis, né? Assim, tem mais a ver com controle econômico, coercitivo e também político, eleitoral, né? Mas, no final das contas, a meu ver, assim, a relação que é possível estabelecer entre o mercado de drogas ilícitas e o mercado imobiliário, sobretudo informal em territórios periféricos, é uma atuação produtiva de um setor econômico que é o mercado das drogas, né? Mesmo que ilícito, mesmo que ilegal. Perfeito. E daqui a pouquinho, na última rodada, nós vamos querer ouvir os professores também aqui, os participantes dessa entrevista, sobre possíveis caminhos, possíveis soluções para todo esse diagnóstico que estamos compartilhando com você nesse momento. E eu vi agora, né, saindo aí da região sudeste do Brasil, chegando na nossa região nordeste, eu falo aqui do centro-oeste, em Brasília, e vamos à região nordeste com a nossa querida professora Mirelle Gomes, lá Paraíba, João Pessoa. Professora, que relação se pode fazer entre facções criminosas e os jovens que moram nas periferias, nas áreas mais pobres? Né? Por que é que essa aproximação acontece? Tem a ver com a falta de acesso à educação, a opções de trabalho, de lazer desses jovens, ou não tem? Ou, na verdade, quando a gente pensa no jovem como um todo, os jovens das classes que têm mais condições financeiras, eles não entram nesse tipo de tráfico ou entram até em outro tipo de tráfico, né? Que relação a gente pode fazer entre o tráfico de drogas, esse tipo de relacionamento, com os jovens, seja da periferia ou os jovens de áreas mais ricas das cidades? Sim, Robson, tem tudo a ver, né? A gente percebe a ausência e a ineficiência do Estado nesses territórios, né? A falta de qualidade de infraestrutura, do desenho urbano, e isso aumenta o potencial de surgimento de crimes de violência e a falta de perspectiva dos jovens dessas comunidades vem como um meio de subsistência e de adentrar nessas facções. Uma maneira de ganhar a vida, né? Exato. Já que os outros caminhos estão tão precários, né? Sem dúvida. Professora, uma outra questão. Qual é a relação entre o jovem que vive nas áreas mais ricas, não só no caso de João Pessoa, da Paraíba, por exemplo, mas também de várias partes do Brasil, né? Qual é a relação da violência com essas pessoas e com as situações das pessoas jovens que moram em periferia? Por que é que, pelo menos do ponto de vista do que se vê na televisão muitas vezes, a violência é mais forte na periferia? Como é que a gente relaciona essa questão diferenciando quem está na área pobre e quem está na área rica? Não, mas no caso dos jovens da periferia, né, nós sabemos da relação que o Estado e as forças policiais têm com os moradores desses territórios, generalizando como se todos fossem participantes, integrantes de facções criminosas e fossem territórios estigmatizados como exclusivos de violência. E nesse caso, as facções e os traficantes acabam sendo uma rede de solidariedade, de apoio para os moradores que prestam os serviços que o Estado não fornece adequadamente, né? E Então, como o tráfico dá um apoio e a polícia comete violência, seria isso? A situação estaria invertida? Exato, os moradores estão expostos tanto às ações violentas dos traficantes, né? Desses conflitos e tiroteios e gerando muitos impactos físicos e psicológicos, como a truculência da polícia, que as mulheres, né, entrevistadas relataram a diferença que elas sentem quando a polícia entra no território e
tratam muito mal esses jovens, já chegam batendo, xingando, entendendo que todos, como se qualquer um ali fosse, tivesse participando desse crime, né? Perfeito, né? E falando em truculência, aí me vem à memória o possível candidato a vice na chapa do prefeito que tenta a reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, que é uma pessoa que foi indicada por todo o bolsonarismo, né? É uma pessoa que foi diretor da Rota, que já chegou a declarar que a polícia ágil tem que agir de maneira diferente quando entra nos bairros ricos e quando entra nos bairros pobres, na periferia, né? Por que será isso, né? Que história é essa que a polícia tem que entrar de maneira diferente nesses dois lugares, né? E aí eu gostaria de ouvir. Quer fazer algum comentário, professora? O tratamento é diferenciado e até a questão do ilegalismo, né? Que são crimes que são criminalizáveis, ó, praticado por sujeitos criminalizáveis, né? Pessoas que são estigmatizadas como perigosas, né? Os pobres e os negros que constituem esses territórios são sujeitos criminalizáveis e estigmatizados como praticantes disso, enquanto outros crimes são tratados de forma mais branda, têm penas mais brandas, mas é todo um sistema que criminaliza e encaminha esses jovens para o presídio e reforça ainda essa violência e as organizações, né? Perfeito. Bom, vamos agora para a última rodada, né, com as despedidas de cada um de vocês. Nas despedidas, vocês podem tocar numa última questão que eu vou compartilhar, né, para vocês falarem um pouquinho e já apontar, né, que possíveis caminhos para possíveis soluções nós teríamos em relação a essa temática de hoje, que é ilegalismos e serviços urbanos, né? E se despedindo já conosco aqui o professor Antônio Marquesan Ferreira, lá de Maringá, núcleo de Maringá do Observatório das Metrópoles, no Paraná. Eu pergunto, professor, além de ser uma questão de saúde pública e de assistência social, isso é uma questão do que mais, né? E quais são os possíveis caminhos para que essa situação melhore aí no seu núcleo de região metropolitana de Maringá? Robson, já agradeço pelo convite, agradeço aí a parceria dos colegas nessa entrevista. Então, essa análise que a gente tem feito nesse censo com a população em situação de rua, que agora passa a ser uma política pública, né, a partir de 2024, há uma lei específica, né? Já em 2009 já tinha um decreto falando sobre a política com a população em situação de rua. Nós observamos que no questionamento que a gente faz, né, você gostaria de sair da rua? 97, 95, 96% das pessoas dizem que sim, que gostariam, né? Só que não conseguem essa reinserção social. Muitas deles passaram por sistema prisional, alguma situação dessa forma. Então, o que eu penso que seria, que nós pensamos a partir dessa pesquisa que seria interessante, é olhar mais de perto para a realidade, né? Há situações bem simples que poderiam ser modificadas. Às vezes a pessoa não quer ir para uma casa de acolhimento porque ela tem que se separar do seu animal de estimação, né? Então, você tem que pensar que ela tem que ter uma possibilidade de ser acolhida junto com um animal de estimação. Às vezes ela precisa tomar um banho, mas não tem outra roupa para trocar ou não tem um lugar para guardar os seus pertences. Então, essa sensibilidade em olhar mais de perto para essa população é muito importante, né? Colocar mais banheiros públicos pela cidade, né? Para evitar essas intercorrências que a pessoa, né, tem com a população. São situações nesse sentido. E ampliar, na nossa pesquisa específica, ampliar as vagas desse portal de inclusão, aqui no caso de Maringá, até a implantar um portal de inclusão feminino, que não tem, né? Além de melhorar o centro de acolhimento à população em situação de rua, ampliar o número de tickets de alimentação nos restaurantes populares. Todas essas questões aí passam a desconstruir a invisibilidade dessas pessoas e colocar elas no mapa das políticas públicas, porque elas estão fora do mapa das políticas públicas e da preocupação, né? Não é
colocar uma pessoa na rodoviária para abordar quem está chegando e já levar para uma casa de acolhimento, já comprar uma passagem e exportar para outra cidade, que algumas cidades têm esse tipo de política, né? De abordagem. Perfeito, para tentar, Seria como isso. alguns chamam essa palavra, de higienizar, né? Tira o Isso. pobre da frente para dizer que está tudo bonito, que não tem gente em Uhum, situação de rua, que está uma cidade toda maravilhosa, né? Esconde uhum, o problema, né? E acaba piorando a situação, né? E é incrível perceber como muita gente às vezes pensa assim, mas como assim a pessoa não quer sair da rua, né? Ora, é só se colocar no lugar do outro, né? Se para qualquer um de nós aqui que tem uma casa para morar, na hora que você chega, se você for dormir uma noite na rua, você vai ficar espantado, estranhando. Do mesmo jeito, quem já está tanto tempo em situação de rua, quando chega numa casa, num abrigo, acaba estranhando também toda aquela situação. Por mais estranho que seja isso, o estranhar faz parte da vida dessas pessoas ou de qualquer um de nós quando a gente muda do nosso lugar, né? uhum. Obrigado, professor. E eu quero ouvir Obrigado. com as despedidas agora o professor Tiago Canetti, lá do Núcleo de Belo Horizonte, do Observatório das Metrópoles, com as suas despedidas falando sobre como é que a população tem percebido, tem visto tudo isso, está naturalizando toda essa questão que nós estamos vivendo, compartilhando, e quais são os possíveis caminhos e soluções para esse tema que estamos tratando hoje no programa. Obrigado, Robson. Prazer, Antônio, Mireia, participar desse espaço. Bom, eu não diria que está naturalizando, mas de alguma maneira isso faz parte da vida cotidiana, né? Assim, isso já está integrado em redes, em relações de afeto, de compartilhamento, de vizinhança e que preenche aí, que dão sentido para essa vida cotidiana, né? Então, assim, faz parte da experiência urbana de certas classes populares esse convívio, né? E que é um convívio extremamente conflituoso, um convívio extremamente violento, né? De várias partes. Eu acho que é muito importante, quando a gente pensa em alternativas a esse cenário, destacar, frisar muito o que a Mirelle está comentando, né? Assim, uma polícia militarizada e violenta tende a agravar o problema, né? Tende a agravar o problema tanto pela atuação que a polícia tem nos territórios, né, de maneira discriminada, de maneira truculenta, como também a polícia se torna muito rapidamente um agente de poder armado que, como no caso do Rio, mas também em outras capitais, né, assim, muito rapidamente pode atuar também em negócios ilegais, né, porque tem um poder das armas, né? Tem um sociólogo que eu acho muito interessante, Charles Tilly, que ele diz que essa é a origem de todo o Estado, né? O Estado é um bando armado que pratica coerção. Bom, a polícia vem dessa herança dos estados que o Charles Tilly está comentando e que pode muito bem se estruturar como um Estado paralelo, né? Uma outra forma de pensar, alguma alternativa, é a descriminalização das drogas, né? Porque é exatamente nos comércios ilegais que movimenta esse tanto de recurso, que figura como possibilidade, né? Assim, de vida para uma série de pessoas que são excluídas da sociedade, né? Então, a descriminalização também seria uma forma do Estado tentar atuar na regulação desse mercado. Não vai solucionar, né? Assim, o celular é um comércio legal, mas que existe, a gente sabe, todo mundo sabe que tem um mercado ilegal de celulares, né? Não soluciona o problema, mas isso significa uma série de sobre. Por exemplo, recentemente saiu. No mínimo diminui muito o recrutamento de pessoas para o tráfico que acontece nos presídios, porque estavam portando, por exemplo, pequenas quantidades de drogas, especialmente no caso da maconha, né? Perfeito, Robson. Eu ia falar exatamente isso. Saiu a semana passada uma notícia em São Paulo, né, na Folha de São Paulo, falando que jovens negros são enquadrados como traficantes em situação muito semelhante que os brancos são enquadrados como usuários, né? E isso leva esses jovens negros para o encarceramento, que muitas vezes acabam sendo recrutados como forma de sobrevivência, né? Assim, acho que a gente também não pode ter uma postura subjetiva de dizer assim, bom, né, assim, está se aliando porque é do mal, coisa do tipo. Não, uma forma de relação social de sobrevivência, no final das contas, né? Então, acho que Sobrevivente. seria essas duas formas de olhar para a questão
do uso e legalismo, sobretudo para a questão das drogas, que talvez seja um dos grandes temas, debate de segurança pública no Brasil hoje, que permitiriam aí a gente pensar um outro futuro possível, né? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, professor. Com a palavra final, né, aqui, a nossa professora Mirelle Gomes, Paraíba, João Pessoa, desse núcleo da região metropolitana. Pensando, professora, assim, nesse tema geral de ilegalismo, serviços urbanos e na pesquisa que você tem desenvolvido, sobretudo com foco nas mulheres, né, o que é que você pode compartilhar conosco para finalizar essa entrevista, né, na ótica feminina, né, apontando possíveis soluções para esses problemas que se agravam mais no caso das mulheres? Obrigada, Robson, Tiago e Antônio, né? Então, nesse horizonte, né, que das eleições municipais que se aproximam, é uma oportunidade de discussão dessas necessidades femininas de como deveria ser ampliada a representatividade feminina nos espaços de decisão, tanto no legislativo quanto no executivo, e para que a gente possa atuar no planejamento urbano com transformações urbanas pensadas para as mulheres e pelas mulheres, tanto em curto quanto em longo prazo, e que é uma cidade, não é só para as mulheres, a cidade feminista é uma cidade inclusiva, então que vai pensar toda a diversidade de pessoas e a diversidade de atividades, né? Porque as atividades de cuidado que as mulheres, majoritariamente realizadas pelas mulheres, com seus dependentes, sejam idosos ou crianças, elas precisam estar amparadas por essa promoção do Estado, de equipamentos de saúde, de educação, de lazer, espaços públicos de qualidade e principalmente uma mobilidade urbana com um transporte público eficiente, para que elas possam ter acesso a esses bens urbanos comuns, né? Então, são os serviços básicos, vamos dizer assim, Robson. Muito bem. Obrigado a todos vocês pela participação no nosso programa Espaço Cidadão e sejam sempre bem-vindos e bem-vindas.